Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma devocional que eu fiz, de um pensamento que eu tive, a respeito de Jesus estar conosco em todos os tempos, em cima daquelas ordens específicas que Ele nos dá. Vamos lá? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães, Jesus ele chega para os seus discípulos, ele libera uma ordem para eles: passem para o outro lado do mar. E eles deveriam entrar nos seus barcos, ou entrar no seu barco e passar para o outro lado da margem. E a Bíblia nos ensina e nos mostra que, de alguma forma, ele teve que insistir com os seus discípulos. Eu entendo que Jesus teve que insistir com os seus discípulos, porque os seus discípulos sabiam que uma tempestade estava se armando. A maioria deles eram pescadores, e quando Jesus dá ordem, a Bíblia nos relata que ele insiste com eles para que eles entrem no barco, para que eles possam passar para o outro lado. Por quê? Porque eles são pescadores, eles deviam ver a tempestade se armando, eles devem ter argumentado com Jesus para esperar um pouco, ou para esperar a tempestade passar, ou para que eles esperassem ou uma segunda ordem de Jesus, mas Jesus é enfático e fala: passem para o outro lado. Nisso a Bíblia nos relata que Jesus sobe, vai ao monte a orar. E diz que Jesus fica sozinho no monte orando. E quando ele desce no capítulo 6, no versículo 48, ele fala que Jesus estava só à terra. E Jesus olha e via que seus discípulos estavam com dificuldade de remar, porque o vento era contrário. Havia se armado uma tempestade, eles estavam presos em uma tempestade. Só que a ordem de Jesus é para que eles passassem para o outro lado. E de alguma forma eles obedeceram essa ordem de Jesus, não importando a circunstância. Eles entraram no seu barco e tentaram passar por outro lado. Só que as circunstâncias elas eram contrárias. Havia uma tempestade que havia se formado. Estava batendo um vento contrário a eles. E eles não conseguiam cumprir aquilo que Jesus havia pedido para eles. Só que o interessante é que Jesus ele caminha sobre o mar para ir de encontro aos seus discípulos. No meio de uma circunstância adversa, Jesus ele vai até os seus discípulos. Para quê? Para ajudar eles a cumprir a sua palavra de comando. Quando Jesus te der uma palavra de comando, creia que Ele vai estar com você. Quando Ele te der uma palavra de ordem, creia que muitas vezes as circunstâncias vão ser contrárias, mas o sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Aquilo que você está vivendo hoje, se foi uma direção de Deus, e muitas vezes você pode estar olhando e não sabendo de onde vai vir a resposta vai vir sobrenatural. Porque é uma direção de Deus e toda a direção dele, ele respalda com o sobrenatural, se for necessário. Jesus entra no barco junto com seus discípulos, acalma a tempestade, a ponto daqueles homens olharem uns para os outros e falarem: quem é este que até as tempestades ele acalma? Esse é Jesus. A Bíblia fala em Romanos: se faça todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Em cima das suas ordens, em cima das ordens de Jesus, Ele move céus e terra para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Creia que a obra de Deus é viva na sua vida. Creia que Jesus pode fazer a diferença. E creia que, segundo as ordens que Ele tem te dado, o sobrenatural acontece. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida. Guarde a sua fé. Creia na obra e no propósito de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.